pouquinho eu falo o versículo para vocês. Acharam aí? Dá uma olhadinha para mim. Eu vejo muito no princípio da humanidade esse dualismo entre o bem e o mal, essa busca constante em tentar entender por que pessoas boas acabam recebendo para si algumas coisas ruins. E por que pessoas ruins, aparentemente, acabam se dando bem em algumas situações de suas vidas. E aí vem esse pensamento dual, esse pensamento do antagonismo entre fazer o certo e às vezes receber as coisas erradas em nossas vidas e fazer a coisa errada e às vezes acabar recebendo as coisas certas. Esse pensamento, ele permeia a mente de muitas pessoas na face da terra. Quem é que nunca já disse num velório: fulano tão novo, tão bom, por que morreu? Quem é que nunca disse num velório: pessoa tão nova, tão boa de lidar, e tem tanta gente ruim que deveria ter ido e não foram, tantas pessoas más que deveriam ter morrido e não morreram. E aí começa a existir esse pensamento, essa linha de raciocínio, essa preocupação que o ser humano tem. E alguns até começam a dizer assim: eu faço tantas coisas boas na vida e recebo tantas coisas ruins, tantas decepções, passo por tantas crises, vivencio tantas adversidades. E aí começa a existir um pensamento: será que vale a pena fazer o bem? Será que vale a pena continuar ajudando pessoas? Será que vale a pena continuar fazendo as coisas em favor das pessoas que eu conheço, em favor da família, em favor das pessoas que nós amamos? Será que vale a pena vivenciar uma vida de renúncia em favor do Evangelho? Será que vale a pena estar na igreja, estar com Cristo? Às vezes eu estou na casa de Deus, eu não estou tão feliz quando eu percebo pessoas que estão lá fora, que estão bebendo, que estão sorrindo, que estão brincando, que estão viajando, que às vezes até têm condições financeiras melhor do que as nossas. Essa preocupação que muitas pessoas têm, talvez esse sentimento e pensamento que talvez até já passou pela sua cabeça, também passou pela mente de Davi. A Bíblia diz que Davi foi percebendo a prosperidade dos ímpios, e essa prosperidade ela foi crescendo, e Davi percebendo as suas crises existenciais, Davi percebendo as suas crises emocionais, as suas crises ideológicas, que Davi colocou os olhos dele na prosperidade do ímpio e tirou os olhos dele do propósito de Deus. E a Bíblia diz que quando Davi começou a fazer isso, os ossos de Davi foram definhando. A vida relacional de Davi com Deus foi definhando, porque ele começou a olhar para pessoas más, pessoas de raciocínio vil, e ele percebia que essas pessoas, mesmo fazendo tudo que não presta, essas pessoas prosperavam. E Davi então começa a questionar a Deus. Davi começa a fazer indagações, princípios de refutação, dizendo por que ele prosperou, por que ela prosperou, se faz tanto mal às pessoas. E Davi foi definhando, a fé de Davi foi sendo esmagada, a fé de Davi foi atrofiando a ponto dele não conseguir mais pensar em outra coisa, até que Deus traz a ele uma resposta dizendo que a prosperidade do ímpio ela é superficial, que no fundo essas pessoas estão sofrendo, que sentimentalmente e emocionalmente elas estão definhando, e que Davi não deveria fixar os olhos na prosperidade daqueles que não confiam em Deus, porque ela era passageira. E essa prosperidade que o mundo mostra, esse, entre aspas, princípio de felicidade mundana, ela também é passageira. Porque quando a pessoa coloca a cabeça no travesseiro, só ela e Deus sabem do que elas vão vivenciar sentimentalmente e emocionalmente. E quando nós olhamos para isso, nós fazemos uma catapulta para os dias de hoje, trazemos para os nossos dias, e nós começamos a ponderar talvez os mesmos questionamentos. Por que você trabalha tanto e não prospera como aqueles que trabalham menos do que você? Por que você tem tantos problemas de saúde,
enquanto pessoas que estão até com mais idade do que você e não estão vivenciando tanto problema de patologia. E nós começamos a perguntar isso constantemente. E aí vem essa linha de explosão, e eu achei aqui nesse versículo, depois de muita análise bíblica, hermenêutica, exegética, um conceito de entendimento para uma resposta saudável àquilo que nós precisamos. E o capítulo 8 de Romanos, no versículo 28, vai trazer uma resposta extremamente importante, para que nós jamais venhamos a duvidar da grandeza de Deus. No capítulo 8, no versículo de número 28, um versículo só, ele tem uma trilogia de raciocínio fenomenológico, fora do comum, que eu vou mostrar para você aqui. Capítulo 8 de Romanos, versículo 28. 8, 28. Acho que eu falei até errado. Diz assim: e sabemos, bom, olha para cá. A carta escrita já está dizendo aqui, e sabemos, sabe-se que, já entendemos. O conceito do saber tem a ver com alguma coisa que já foi vivida. Ninguém sabe por experiências alheias. Alguém diz assim: eu sei que você está passando. Não, você não sabe o que eu estou passando. Só sabe o que eu estou passando quem está comigo ou eu que estou vivendo. O conceito inicial hermenêutico aqui é sabemos. E se está começando o versículo dizendo sabemos, é porque eles já vivenciaram a experiência para adquirir o saber. Isso é um ponto. Isso é fato. E o que é fato é inequívoco. Sabemos. Não há como você errar. Não há como você fugir. Quando nós olhamos para esse ponto bíblico, nós vamos aprender que eles estão falando de coisas que eles vivenciaram. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Digam glória a Deus. Já lemos, já oramos, introduzimos, contextualizamos, vamos argumentar. O versículo lido, ele vai trazer uma resposta de uma carta que Paulo escreve aos Romanos. E Paulo, ao escrever essa carta, ele estava em prisão domiciliar. Ele vivenciava uma prisão por pregar o Evangelho. E ele escreve essa carta expondo especificamente as necessidades de falar a respeito daquilo que a igreja precisava. E quando ele expõe esta carta, ele vai falar a respeito daquilo que coopera para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. O versículo inicia numa parte A dizendo assim: sabemos que todas as coisas cooperam. Todas as coisas incluem 100% delas. Não é percentual de 50, 50, 30, 70, 60, 40. A Bíblia está dizendo que todas as coisas cooperam. Todas as coisas está relacionada ao princípio da ambiguidade. Então essas coisas podem ser boas, mas elas também podem ser ruins. Se todas as coisas cooperam, até as desgraças vivenciadas em nossas vidas cooperam para alguma coisa boa para com o propósito de Deus. O problema é que nós não entendemos o que precisamos entender. E eu vou um pouco mais longe, voltando lá no capítulo de número 2, no versículo 10 do livro de Jó. Quando ela vai dizer assim: ei, marido, você ainda retém sinceridade para com esse Deus? Você ainda demonstra amor para com alguém que permitiu que você vivenciasse tantas coisas ruins, depois de experimentar tantas coisas boas? Amaldiçoa o teu Deus e morre.
Jó está dizendo a mesma coisa que Paulo está falando. Jó está dizendo assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em outras palavras, Jó está dizendo: você é louca se nós recebemos o bem de Deus, porque Ele não permitiria que nós passássemos também por provas que nós chamamos de mal. E aí ele começa uma explicação, Paulo, montando um arquétipo, modelo, para explicar quem são essas pessoas que vão entender que podem receber coisas boas de Deus, mas que de vez em quando vão vivenciar e experimentar coisas ruins também. E aí tem um ponto aqui, eu lia e relia esse texto, contextualizava e eu achei uma chave hermenêutica aqui. A chave hermenêutica desse versículo tem a ver com o entendimento de quem Deus é em nossas vidas e não apenas aquilo que Ele pode fazer para com as nossas vidas. É simples, é só você pegar o seu pai e a sua mãe e falar para si mesmo assim: quem os meus pais são ou foram para mim? Os meus pais são ou foram para mim aquilo que eles me deram durante a vida toda? Ou os meus pais são e foram para mim aquilo que eles de fato representam no princípio paterno? Porque o meu pai e a minha mãe podiam não me dar nada, mas só de estarem ali e eu chamá-los de pai e de mãe, já havia o conforto do entendimento que não era aquilo que eles me davam, mas quem de fato eles eram em minha vida. Então, quando eu vou buscar o entendimento de que todas as coisas cooperam, eu vou olhar para o lado negativo dessa história. Quantas vezes você já reclamou por não ter conseguido alcançar alguns objetivos na sua vida? Quantas vezes você não chorou, não reclamou, não tentou barganhar com Deus, porque você não alcançou alguns objetivos propostos por você mesmo? E você fez concursos, e você fez avaliações, você passou por testes, você deixou currículos, você buscou um relacionamento, você buscou uma situação, você buscou um propósito, e você foi montando o seu quebra-cabeça, montando a sua forma de pensar, montando a sua forma de agir, e você foi colocando a sua escada, subindo degrau após degrau, até chegar no patamar superior. Lá em cima, quando está quase chegando no seu objetivo, tudo desmonta, você desce, você recua, você retrocede, e aí você fica titubeando, pensando o que deveria ter sido feito, que eu não fiz, e você fica com esse sentimento de que deveria ter feito algo diferente, porque tudo deu errado e Deus não está com você. Eu penso que Deus pode ter estado com você, e justamente porque Ele esteve com você, é porque deu errado. Eu falo que essa igreja aqui, ela é repelente, ela prega um evangelho que não atrai, mas que manda o povo embora. Porque se você espera de Deus só coisas boas, então você não tem o princípio da paternidade. Porque o pai que é bom, ele diz não. E o pai que é bom diz não, quando o filho não entende o que vai acontecer lá na frente. Quando o filho não entende o que está por vir, mas o pai já enxergou. E o pai vai dizer: você não vai conseguir alcançar esse objetivo, por mais que você ore, por mais que você queira, porque lá na frente, quando você alcançar esse propósito, tudo vai desmoronar, vai ser pior, então eu corto você aqui embaixo. Eu corto você aqui embaixo, porque eu vou evitar que lá na frente você sofra mais. Porque você enxerga por um ângulo de visão, de baixo para cima, enquanto Deus olha de cima para baixo. Enquanto você está olhando para aquilo que pode ser, Deus já está enxergando aquilo que foi. Deus é o único ser que termina tudo antes de começar. Se você pegar os evangelhos, você vai ver isso, e principalmente se você pegar o livro de Apocalipse, que foi escrito 90 anos após a morte de Cristo, na ilha de Patmos por João, na revelação de Jesus para ele, todos os pontos de Apocalipse na questão do futuro. Mas vai a dizer muitos verbos na questão do passado. Como assim, pastor?
Apocalipse ainda não aconteceu, porque ele é futuro. Mas na mente de Deus já aconteceu, porque para Deus já é passado. Como o senhor prova? Eu provo nos versículos bíblicos, porque o verbo é conjugado no passado. E vai dizer assim: e o diabo foi lançado no fogo do inferno. E todas as coisas se passaram, as coisas velhas já se foram. Olha só esse termo: eis que tudo se fez novo. Deus já enxergou tudo, o início e o fim. Por isso que o conceito de Deus é isto. No alfabeto grego, alfa e ômega. Eu sou o início, eu sou o fim. Por isso que no princípio daquilo que Paulo está trazendo de revelação, ele vai dizer: todas as coisas cooperam. Quais? Todas. Defina, todas. De forma explícita, todas. Até aquilo que você não gostou, aquilo que te fez sofrer, aquilo que te magoou, foi Deus livrando você de coisas piores. Quantas pessoas saíram da sua vida e você chorou e você reclamou, mas foi Deus tirando este mal que arrancava as suas verdades. Deus arrancou de você essa angústia de dia após dia, que tirava você da sua paz, que levava você para o caminho errado. Você na época não entendeu, você na época chorou, você não compreendeu, mas era Deus, é Deus, sempre será Deus. Todas as coisas cooperam. Eu às vezes eu fico pensando sozinho, eu de vez em quando dou umas glorificadas dirigindo o carro, não é que eu estou viajando, pegando estrada, e eu tenho viajado muito pegando estrada, e eu penso e falo: Senhor, graças a Deus que aquela oração o Senhor não ouviu, porque eu acreditava que era aquilo que eu queria, eu acreditava que aquela oração ia mudar minha história, e o Senhor disse não, e não, e não. E eu aprendo que o não de Deus, ele tem mais consistência do que qualquer ser humano que diga sim para mim. E o cristão nos dias de hoje, as igrejas nos dias de hoje, elas estão ensinando em púlpitos que se Deus não te der o que você quer, você tem direito de rasgar até a Bíblia e comê-la. Ainda manda você passar sal. Você tem direito de colocar Deus contra a parede. Quem somos nós? Se Deus não te der, eu te garanto que Deus vai te dar. Vem para fazer a campanha, vem para colocar aqui. Esse tempo atrás, eu falo, já tem quase uma década, 10 anos, convidado para ir para uma igreja, e chegou nessa igreja e eu vi um corredor de sal grosso. Eu falei: o que será que vai acontecer aqui? E eu olhei, sal grosso, pensei: vai ter churrasco. Eu pensei. E eu levei um obreiro comigo que não tem papas na língua. E aí terminou, eu preguei e eu pensei: não vai acontecer o que eu acho que vai acontecer. E alguém pegou o microfone e falou: irmãos, Deus vai fazer, porque Ele falou comigo. Vocês vão tirar os sapatos, vocês vão passar aqui nesse sal grosso. Eu pensava assim: ninguém tira foto de mim aqui, Jesus. Não tira, não deixa ninguém expor isso. E aí eu pensava, e a pastora, a pessoa que orou, chegou em mim e falou: pastor, o senhor ora? Eu falei, tem um obreiro ali que vai orar, ele tem o poder da oratória, é um homem de mantos, né? Passei para ele, ele já olhou para mim assim com a cara. E aí, obediência é tudo, né? Ele obedeceu e começou a orar, e eu no canto, eu não desmereci, mas eu entendia algo. E aí o povo passava, e o povo chorava, e tal, e tirei a sapata e começa a passar, e
vai acontecer. O povo foi embora no final do culto. Todo respeito ao ambiente, também peguei meu carro e vim embora. Aquele obreiro olhou para mim, eu falei assim, camarada, vai soltar um, né? Ele falou assim, pastor, o que o senhor viu lá? Eu falei, não vi nada. Aí eu perguntei, e você? Eu acho que a hora que o povo passou e começou a chorar, eu acho que era frieira. Começou a entrar. Eu falei, não, cala a boca, vamos embora para não pecar, vamos embora para não ter nenhum problema, vamos embora. E aí eu dizia isso e eu falava assim, não vamos falar nada da fé das pessoas, não vamos, mas no final a pessoa disse assim, vai acontecer. E aí eu fiquei E aí eu comecei a pensar assim, não aconteceu. Não aconteceu. E eu percebo que Deus vai dando lições. Porque não é você quem marca o dia do avivamento. Você no máximo pode içar as velas. Quem sopra o vento é o Espírito de Deus. Todas as coisas cooperam, inclusive aquelas que você talvez não tenha entendido. E eu louvo a Deus porque muitas das minhas orações não foram ouvidas. Muitas delas não foram ouvidas. Já pensou, você que está aqui, tem 30, 40, 50 anos de idade, 60? Você tinha lá seus 12, 13 anos de idade. Lembra? Você tinha essa idade? Brigou com o namoradinho. Pensou em suicídio. Minha vida acabou. Agora acabou. Você já pensou assim, primeiro emprego seu, foi mandado embora. Você trabalhava onde? Na lanchonete, você fazia, lavava prato. Você está triste? Perdi o emprego, acabou minha vida. Graças a Deus que te mandaram embora, você foi procurar outra coisa. Ou você ia viver lavando prato. Eu estou te falando de coisas que aconteceram. Eu comecei a trabalhar, eu trabalhei com 12 anos para frente, 11 anos para 12, eu já trabalhava limpando cabos de vassoura. Esses cabos de vassoura retinho que vocês veem, colocado naquela piaçava. Não, na época eu pegava aqueles cabos de vassoura mesmo no meio do mato e limpava. Eu trabalhava 11 anos de idade, 12, com 13 para 14 fui trabalhar em sauna. Trabalhando em sauna, eu comecei a trabalhar em sauna, me colocaram na cozinha da sauna. Comecei a trabalhar com o tempo. Eu comia mais do que fazia. 13 anos de idade. Aí o dono da sauna chegou em mim e falou assim, você vai ter que ser mandado embora. Eu falei, por quê, senhor? Não, você come demais. Então, eu falei, nem percebo essas coisas. E aí eu saí da sauna. Fiquei triste, eu fiquei magoado, eu chorava, eu falava, Senhor, e agora? O que eu faço da minha vida? 13 anos de idade. O que eu faço da minha vida? Pensa nas coisas que você já viveu. Todas as coisas cooperam. Pastor, está falando de passado? Não, eu quero transportar para o hoje. Tem coisas que você está vivendo hoje que você não está entendendo. Tem coisas na sua vida agora que você não está entendendo. Tem coisas na sua vida agora que está te machucando. Tem coisas na sua vida agora que está te fazendo sofrer, que você não está entendendo a razão. Tem coisas que estão ferindo, como se fosse um punhal entrando no seu peito. Que você pergunta, por quê? Por quê? Mas todas as coisas cooperam para o bem, essa é a palavra. Agora vem a segunda parte do versículo. O bem de quem? Bem para quem? Aqui que está outra chave hermenêutica. O bem daqueles que amam a Deus. Qual é a chave aqui, pastor? Amor. Se você não tiver amor por Deus, você jamais vai entender o que está acontecendo na sua vida.
Se você não amar a Deus de todo o seu coração, você vai julgar o seu momento como se fosse uma desgraça na sua vida. Se você não amar a Deus, você não vai entender o que está acontecendo, mesmo que sejam coisas ruins no momento. Mesmo que te machuquem, que te firam. Porque o versículo começa dizendo, sabemos, tá, beleza, conceito, saber, todas as coisas cooperam, tá, cooperam, para o bem, bem de quem? Daqueles que vão reconhecer quem Deus é. Porque só ama a Deus quem reconhece a sua paternidade. Nós todos não somos filhos de Deus. Nós somos criaturas e quem reconhece paternidade se torna filhos. Mas não é todos, não são todos. Todos são o quê? Criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é fato. E quem é filho? Filho é só aquele que reconhece a paternidade. Quantas vezes você vê uma pessoa falar assim, você não é meu pai, não te reconheço como pai, você não me representa como pai, então você não é meu pai. E se você diz para a pessoa, se você não é meu pai, então você não reconheceu a paternidade. E a Bíblia diz assim que todos são criaturas. Mas quem reconhece a paternidade do princípio da equidade, esse é chamado de filho de Deus. E só quem é chamado filho de Deus vai ter o amor para com o pai. O pai bate, mas você ama. O pai corrige, mas você ama. O pai diz sim, você ama. O pai diz não, você ama. Então, para que as coisas cooperam? Para todos. Quem são todos? Que amam a Deus. Você pode estar na igreja e não amar a Deus. Você pode estar num culto e não amar a Deus. Você pode viver o evangelho, ter sido criado num berço cristão e não amar a Deus. Você pode ser batizado nas águas e não amar a Deus. Amar assim primeiro, amar as coisas do mundo primeiro do que a Deus. Você pode viver uma vida cristã e não amar a Deus. E se você não amar a Deus, você não vai entender quando as coisas ruins acontecerem com você. Você vai achar que Deus não está contigo. Você vai dizer que Deus te abandonou, que Deus não está do seu lado. Vai dizer que você não é mais servo de Deus, porque você orou, você fez campanha na igreja, você jejuou, você fez de tudo, foi para o monte, buscou, e Deus disse não para você. E Deus vai dizer não sempre que Ele acreditar que precisa dizer não, mesmo que isso vá te contrariar, e tomara que Deus te contrarie, porque o seu propósito não é vivenciar aquilo que você quer, mas aquilo que Deus tem para a sua vida. Todas as coisas, inclui tudo, cooperam, inclusive as negativas, para o bem. Coisas ruins já aconteceram na sua vida, e que levaram você a coisas boas. Eu me lembro da história, prima da Priscila, prima da Ana Kézia. Eu me lembro dessa história. A prima dela foi atropelada. Depois vocês me corrigem se eu estiver enganado. E desse atropelamento de uma pessoa que ela não conhecia, ela acabou casando com a pessoa. Está casada ainda. Tem filhos. Te pergunto, atropelamento é coisa boa? Eu fico analisando isso. Só um minutinho para o café. Eu fico pensando, você acredita que no começo, quando essa, como que ela chama? Eliane. Quando ela estava virando a esquina, vem um carro e pega ela de cheio. Ela quebrou alguma coisa. Quebrou a bacia. Ela já levantou e falou, amor da minha vida. Eu te amo. Eu penso que no mínimo, se ela não xingou, ela pensou. E se ela não xingou nem pensou, ela gritou de dor. Porque ela quebrou a bacia. Desse momento gerou um relacionamento. Desse relacionamento gerou um casamento. Desse casamento gerou 1 ou 2 filhos. Um filho. Eu fico pensando assim, quantas coisas semelhantes a essas aconteceram conosco?
Quantas coisas que às vezes acontece, você vai e reclama. Você para e reclama, poxa vida, Senhor, não é possível, que nem aquela história, né? Conta-se uma piada que o cara estava tão mal que ele chegou lá assim e falou assim: coloca veneno para mim. Colocou veneno, colocou o veneno aqui em cima, aqui. Ele ficou pensativo: será que eu tomo? Eu não tomo. Chegou o brigão do bairro: quem quer essa bebida aqui? Ele, cabeça baixa, não ouviu o cara falando. O cara pegou e bebeu. O cara olhou e falou assim: ué, quem bebeu? O cara estava passando mal do lado. Aí ele falou assim: é muito azar, até para morrer até para morrer eu não dou conta. E o cara, pum, morreu do lado dele. Aí ele fala assim: Deus, o Senhor é muito mau. Tem gente que é assim. Tem gente que não entende o conceito. Tem gente que não entende o livramento de Deus. Tem gente que não entende. Você vai comprar aquele carro, de repente você não fechou negócio, aparece outro melhor. Ou se você insistir em comprar aquela porcaria, que eu já comprei várias porcarias, que não estava dando certo, eu fazia dar certo, e Deus falava assim: sabe aquele cachorrinho? Não tem aqueles cachorrinhos de coleira? Que está... e o dono está puxando. Aí o dono: você quer ir? Então solta. Solta, ele vai, e aí alguém bate o pé para ele, ele sai com a rabinha entre as pernas, volta, porque na verdade ele não quer ir. Ele não queria ir, mas ele queria enfrentar. Às vezes você quer enfrentar sozinho, Deus tira a sua coleirinha, você vai, desculpa a expressão, não é pejorativo, você vai, aí de repente alguém bate o pé para você, você volta, fala assim: Senhor, não era isso que eu queria, não era por aí, lá fora é muito difícil. Todas as coisas cooperam para o bem, mas quem entende esse bem? Só quem ama a Deus. Quem ama a Deus. Eu não sei se você já apanhou de fio de ferro de passar roupa. Eu já tive o desprazer de apanhar de fio de ferro de passar roupa. A minha mãe tinha uma vara de amora de estimação. E a minha mãe, ela não alisava, nem o meu pai. E eu não me lembro de guardar ódio da minha mãe por me bater. Na hora dá vontade. Quando eu tinha mais ou menos uns 3, 4 anos de idade, eu queria que a minha mãe morresse porque ela não me dava açúcar. Eu era apaixonado por açúcar refinado. Eu era apaixonado e a minha mãe brigava e me batia. E eu tinha um sonho. Meu sonho, naquela época, 3 anos de idade para 4, eu tinha um sonho que a minha mãe morresse. Você já pensou? Se você acha que o seu filho de 3, 4 anos já não sonhou isso? E você também se acha que já não sonhou? Tomara que a minha mãe aprenda isso e aquilo. Mas você não guarda ódio. Não guarda ódio. Não guarda. Me lembro uma vez, escuta para você entender. Minha mãe grávida de 8 meses de idade. Eu e minha irmã brigando nos tapas. A minha irmã, para quem conhece, tomara que ela não assista esse vídeo depois, ela é muito brava. Muito brava. Tanto você pensar que a minha irmã é brava, ela é um pouco mais. E às vezes eu tinha que deixar ela me bater. Porque se eu batesse nela, eu apanhava da minha mãe também. Mas ela não recuava. A minha irmã era daquela que apanhava e falava assim: não doeu. Vergão na perna, falava assim: não está doendo. Eu me lembro que eu brigando com a minha irmã uma vez, minha mãe grávida do Márcio, meu irmão mais novo, e brigando, e minha mãe veio correndo atrás de nós com essa tal da vara de amora que ela tinha, essa bendita vara, e ela correndo atrás, minha mãe tropeçou e caiu, grávida. E agora? Eu volto? Eu ajudo? Eu continuo correndo porque ela está com a vara na mão ainda? Ao lema, ao dilema.
E aí eu lembro que eu voltei. Só que, raciocina comigo. Alguém que está com raiva porque está correndo atrás de 2 filhos, porque está brigando, e agora tropeça e cai. Você acha que ela levantou mais tranquila ou mais brava? E aí eu voltei. No que eu voltei, pera, mãe, ajudar aqui, mãe. Lá. Não, mãe, ajudei a senhora. Lá. Meu irmão na barriga ainda, acho que é por isso que ele é meio... Desculpa. Aí eu fico pensando assim, quantas surras eu levei. E eu não guardei mágoa da minha mãe. Aí eu vejo Deus falar assim, não, e não, e não. Só quem ama pai e mãe vai entender depois o que é não, e não, e não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você só vai entender o não de Deus se você de fato amar a Deus sobre todas as coisas. Terceiro ponto e último. Só entende esse princípio quem está inserido dentro de um propósito. Porque a parte final do versículo vai dizer assim, vou ler todo. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito leva você a um objetivo. Se você tem um chamado de Deus e dentro do chamado de Deus tem um propósito, tudo que Deus permitir na sua vida, de bom ou de ruim, não vai interferir no seu alvo, porque você tem um propósito. Deixa eu te falar uma coisa sobre propósito, tá? Quem aqui usa droga? Levanta a mão. Droga. Eu também uso. Eu uso droga todos os dias. Onde o senhor compra, pastor? Dá umas dicas aí. A Drogaria Filadélfia. Ah, de quem é? Da pastora Tânia. Depois será... Deu uma rachadinha. Por que o senhor usa droga? Porque eu preciso. Porque você precisa, porque você tem dores. Às vezes você tem pressão alta. Às vezes você tem diabetes. Mas quando você usa droga no propósito, a droga é bênção. Quando você senta na cadeira de dentista, aplicam em você a xilocaína. Aplicam em você uma droga que vai anestesiar o seu dente. Aquela droga, ela é benéfica. Porque ela é usada dentro do propósito. O propósito te chama para o objetivo. E o objetivo só vai ser alcançado se você andar dentro do propósito. Então alguém fala assim, você usa droga? A pessoa já fica olhando para mim assim e fala assim, eu uso a droga? Claro que sim. O senhor compra onde? Na drogaria. Porque a droga que eu uso, ela é dentro do propósito. Mas se eu pegar aquela droga que eu uso dentro do propósito e eu tomar em doses excessivas, ela já está fora do propósito. Estando fora do propósito, ela vai trazer malefícios. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Se você tem um propósito na vida dado por Deus, nada tira você dos caminhos. O que é nada? Nem dinheiro e nem a falta dele. Se você tem um chamado segundo o propósito de Deus para nortear a sua vida, nada tira você da sua fé. Nem o ter muito, nem a falta das coisas. Porque é isso que Paulo vai dizer. Quando ele lê em Filipenses, eu preguei sobre isso, capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um versículo de ambiguidade. Todo propósito vai dizer isso. Tudo vai cooperar. Esse ponto de vista do dualismo vai me levar a entender se eu tenho de fato fé o suficiente para suportar o não que Deus me dá.
Ou se eu sou um menino mimado, que quando Deus diz não, começa a chorar, espernear, fico bravo, começa a fazer bico. Porque o crente mimado, ele não suporta ouvir não. E quem mima crente é pastor forjado em Nutella. Porque não aprendeu ainda que a gente prega não só para cristãos, como para nós mesmos também, e é entender que o não de Deus, ele é tão necessário quanto o sim. Lembro de uma frase que eu tenho quando perguntaram para um capitão sobre navegar em águas profundas e geladas, e perguntaram assim: você sabe onde estão os icebergs? Ele disse: não, eu sei onde eles não estão. Então saber o que se deve fazer é tão importante quanto saber o que não se precisa e não se deve fazer. Quando alguém estuda medicina, ele tem que saber que remédio dar, e saber quando dar, e saber quando não deve deixar a pessoa tomar aquele remédio. Todas as coisas cooperam, meu irmão. Tudo. E se você não entendeu algumas coisas até hoje, é porque você não ama Deus o suficiente para entender que Deus te livrou de cada latada, de cada situação, que Deus te livrou de cada circunstâncias negativas na sua vida que iriam reverberar no seu futuro. Quantas vezes você vivenciou experiências negativas? E dessas experiências negativas você chorou, você reclamou. Quantas vezes você relutou para que as coisas fossem do seu jeito, da sua forma, do modelo que você planejou para a sua casa? Quantas vezes? Por isso que nós precisamos aprender a nos calar um pouco mais, reclamar menos, esperar o tempo passar e entender qual é o propósito de Deus. Tem gente que chega em mim e fala assim: pastor, o senhor ora por mim? Oro. Aí fala assim: se Deus mostrar algo para o senhor fala? Fala assim: geralmente ele não mostra não. Mas não está mostrando nem para mim por enquanto, mas vamos orar. E aí eu vou lá e oro, tal, e termino de orar, aí é tal. Esses dias aconteceu isso de novo. Aí terminei de orar, e a pessoa fala assim: e aí, pastor, o senhor sentiu alguma coisa? Eu falei: Era para sentir o que mesmo, irmão? Só para me entender, porque eu não senti. Mas qual o objetivo disso, irmãos? Você entender que a oração, ela é necessária, ela é uma necessidade evidencial, mas você precisa esperar a hora de Deus na sua vida. E não sou eu quem vai sentir a oração, é você quem precisa sentir o que Deus tem preparado para a sua vida. Quantas vezes você deixou de orar e Deus fez? A Bíblia diz assim que Deus dá aos seus enquanto dorme. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você está lá roncando, irmão, desculpa a expressão, babando, e Deus te dando as coisas. Você está lá olhando para o tempo, aí você dorme. Enquanto você dorme, Deus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está fazendo, porque Deus vai te dando enquanto você dorme. Deus te ama o suficiente, Ele ama você o suficiente. Não foi você que escolheu a Deus, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou. Há um propósito na sua vida. Você está dando um propósito? Viva o propósito, entenda o propósito, e você vai entender que até as coisas ruins que às vezes acontecem vão cooperar para o seu bem. O seu bem. Eu encerro aqui a minha palavra, mostrando para você que esse versículo vai trazer um princípio de reflexão na sua vida, de entendimento. Talvez nesses dias agora atuais, você está vivendo coisas difíceis. Elas vão se somar e vai agregando. Lá na frente elas vão servir para você de experiência. Porque a vida ela é pedagógica. A vida te ensina.
Quando aquilo que você quer não dá certo, ainda assim é bom, porque é pedagógico, vai te ensinar. Quando aquilo que você quer deu certo, maravilhoso, também vai te ensinar. Tudo vai te ensinar um caminho. O que não deu certo vai te ensinar como não deve ser feito. O que deu certo vai te ensinar que você deveria continuar fazendo. Perguntaram para Thomas Edison assim: como você se sentiu fracassando quase 1000 vezes na invenção das lâmpadas, da luz? Ele falou assim: eu não fracassei. E eu nem penso nessas vezes que não deu certo. Eu aprendi quase 1000 vezes como não se deve fazer, até aprender a forma correta de se fazer as coisas. Eu li a biografia de Santos Dumont, inclusive eu conheci a casa dele em Campinas, lugar que ele morou. Eu fui ler sobre ele e eu fui entender por que o avião que ele inventou chamava 14 bis. Porque bis significa repetições. Repetições. Mais vezes. Mais vezes. Por isso, quando você chega na igreja, eles te dão às vezes um bis. Aí se você pedir outro, você tem direito, porque eles que disseram bis, bis, bis. A cara tá lá assim já, ó. Ai, misericórdia, meu bolso. Brincadeira. Ele fez o primeiro avião, não deu certo. Ele fez o segundo, não deu certo. Teve um aviãozinho que foi o 4º ou 5º, que ele colocou um jumento para puxar. Um jumentinho, não deu certo. Ele fez outro, não deu certo. Ele fez o 3º, não deu certo. O 4º, o 5º, o 6º, o 7º. Fez o 10º, 11º, 12º, 13º. Tudo acabava em nada. Até fazer o 14º. 14º ele voou uns 60, 80 metros. Planou. Ele falou assim: esse é o 14 bis. Repetições. Eu fiquei analisando isso e pensando. Você sabe que eu tenho a formação também em história, e quando eu dava aula de história, eu comecei a dar uma aula, uma matéria chamada História da Guerra. E fui ler que Santos Dumont, segundo relatos, ele procurou se matar porque a invenção dele estava ajudando pessoas a matarem outras pessoas. Na Primeira Guerra Mundial, existiu um homem chamado, eu não me lembro o nome dele exatamente, mas o apelido dele era Barão Vermelho. Ele foi o cara que mais matou adversários na guerra, como piloto de avião. Ele tinha mais de 62 batalhas aéreas que ele havia vencido. Ele tinha no máximo 27 anos de idade. Até ele chegar no momento da vida dele que ele pensou assim: o que isso está me levando? E ele desiste de querer continuar matando. O avião dele era vermelho, daí o nome Barão Vermelho. Porque não havia propósito nesse conceito de matar na cabeça dele, como também não era a invenção de Santos Dumont na cabeça dele. Trazendo para hoje, para finalizar essa parte, qual é o propósito daquilo que você fez na vida? E por que Deus trouxe propósito até nas coisas erradas que deram na sua vida? Vai ler a história dos aviões no Brasil, no mundo. Você vai entender que quando começou a usar o avião para o propósito, aí as coisas voltaram a dar certo. Nos anos 20, você pega JP Morgan, que era um dos maiores homens do mundo no sentido financeiro, que começa a financiar todas as questões de construção de carros, de aviões. Aparece lá um tal de Henry Ford, e ele resolve construir carros. Depois o filho dele, o Whitson Ford, resolve construir aviões e alugar os aviões para os Correios. Os Correios então começam a usar os aviões para poder entregar as cartas. Propósito. Aí vem outro chamado William Boeing, que resolve fazer a mesma coisa, toma
a linha das entregas de carta de Witzel, e aí começa a usar do propósito. E com o tempo volta a usar na guerra. Quando? Na Segunda Guerra Mundial. Como se não bastasse usando esses aviões na Segunda Guerra Mundial, os japoneses usaram também o próprio corpo para matar os chamados kamikazes. O que é isso, pastor? Para finalizar, propósito é aquilo que você faz com o objetivo de ser alcançado, que fará bem para você e para outras pessoas. E o que não é propósito? É aquilo que te mata agora e matará outras pessoas no futuro. Viva no seu propósito. Você tem um chamado. Você tem um objetivo. Tem coisas que vai cooperar na sua vida para formar você, para forjar você, para fazer você. Tem coisas que vão dar erradas na sua vida, porque Deus quer que dê errado mesmo, para você aprender coisas que você ainda não aprendeu. Acontece isso com o senhor, pastor? Direto. Sempre, pastor, sempre. Sabe aquele negócio que as pessoas falam assim, Deus falou comigo ontem, falou tão claro. Eu fico pensando, gente, será que eu sou tão ruim assim? Será que eu sou tão ruim assim? Com 29 anos de ministério, eu fico pensando, Senhor, o Senhor falou uma coisa ontem, eu ainda não entendi. Ele fala, vou explicar de novo. Aí ele fala, eu vou pegando as coisas de Deus, irmãos, nos detalhes. Às vezes eu tenho um sonho, às vezes alguém fala uma coisa ali, às vezes uma pregação, uma situação, eu falo, meu Chicó, né? Parece que eu estou entendendo. Lento. E tem gente que chega, Deus falou comigo que é assim. Eu falei, Eu fico tentando assim, Senhor, tu me amas, por que não me abençoas? Então para, irmão, fica tranquilo. Tem gente que faz você se sentir mal, como se Deus não falasse com você. Mas olha para mim, eu creio que Deus dá respostas imediatas quando Ele quer. Eu creio nisso, não tenho dúvida. Só que eu tenho uma dúvida muito grande quando as pessoas dizem assim, Deus falou comigo ontem, falou hoje, fala todo dia, toda hora, bem claro. Eu falo, muito bom, mas não fala comigo. E o senhor tem histórico disso? Tem. A Bíblia todinha, Deus está trazendo alguns mistérios, traz algumas coisas. Eu quero falar com o faraó, faz ele sonhar aí com 7 espigas magras, depois 7 vacas magras, depois com 7 espigas gordas, depois com 7 vacas gordas. O que é isso? Sei não. Chama lá os magos, o que é isso aí? Também não. O que é isso aí? Sei não. O que é isso aí? Não sei não. O que é 7 espigas mirrada? Faltou fertilizante, deve ser isso aí, não sei não. Por que às vezes Deus faz isso, irmão? Porque Deus vai trazendo, aí Ele vai trazer uma revelação geral. Então fica tranquilo, irmão. Desespera não. Deus não fala com você claramente, não? Bem-vindo ao meu grupo. Bem-vindo à minha equipe. Para entender o que Deus está falando, eu fico lá assim, supletivo. Eu não consigo entender, porque Deus não é claro às vezes. E por que Ele não quer? Porque Ele não quer. Fica tranquilo. Na hora certa Deus vai te dizer o que fazer e como fazer. Vai dar certo. Mas antes de dar certo, Deus vai te formar deixando dar errado. Amém? Glória a Deus, amém? Vamos. Louvado seja o nosso Deus. Deus vai deixar. Deus vai deixar. Feche seus olhos.